Bom, pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal. Antes da gente seguir, se você puder deixar o joinha e se inscrever nesse começo vai me ajudar demais. Mas bora aqui para um tema que eu acho que é super relevante. Eu queria trazer um pouco de mais pé no chão e realidade de como que foi nesses 10 anos a minha jornada de dividendos. Na verdade, 8 anos, né? Eu comecei a investir ali em 2017 e comecei mesmo a aportar e controlar isso a partir de 2018, que é quando eu tenho mais visibilidade do que aconteceu. Dito isso, queria trazer aqui esse primeiro gráfico para vocês primeiro terem a noção que realmente o que as pessoas falam é verdade. O que que esse gráfico aqui, de onde que ele vem? Basicamente são os rendimentos de renda fixa, mês a mês, mais os rendimentos da B3 que eu peguei lá da minha carteira. Então aqui nesse comecinho, a gente pode perceber que eu não tive muito dividendo. E o primeiro dividendo que eu recebi mesmo da bolsa foi em fevereiro de 2020, porque eu só comecei a aportar em ações em 2019. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é que o contexto, como eu sempre falo nos outros vídeos, ele é muito importante. O que que aconteceu aqui nessa época? Vocês vão ver mais para frente que a taxa de juros estava muito baixa. Então eu tinha pouco patrimônio, uma taxa de juros de renda fixa muito baixa. Isso não fez o meu patrimônio, né, os meus dividendos subirem. Porém, após ali 2021, o final de 2021, o Banco Central começou a subir a taxa de juros e juntamente eu comecei a aportar mais, porque eu comecei a subir na minha carreira, nos outros vídeos tem todas essas histórias, e aí eu comecei a ver esse efeito aqui que aconteceu na minha carteira. Parece que foi rápido, mas foram 8 anos. É como se você começasse a investir agora, em 2026, e só fosse colher os frutos em 2034. Então é bastante tempo, é muita consistência, como eu venho sempre falando. E o interessante aqui é que em dezembro de 2025 eu tive um dividendo recorde, que foi uns 14 mil reais, que juntou ali B3, mas a maioria do recorte aqui foi de renda fixa. Vocês vão ver que tem uma divisão bem legal ali para frente. Nesse gráfico aqui, ele é interessante que ele mostra o crescimento ano a ano, né? Que foi o que eu comentei. Nesse comecinho aqui a renda fixa bem pouquinha, e aí a partir de 2022 a gente começou a ter esse aumento aqui. E esse aumento aconteceu por dois fatores, né? Um é que a taxa de juros subiu e eu comecei a aportar mais em ações e fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários. Tem um slide só dedicado para ele que eu vou passar mais para frente, mas o ponto aqui é que isso aqui crescendo me ajuda muito a ter tranquilidade financeira. Hoje isso aqui ainda não cobre os meus custos totais, mas cobre quase eles. Tem um slide mais para frente que a gente consegue mostrar. E qual que é o interessante aqui, como eu comentei? Que no comecinho eu tinha só renda fixa. Depois em 2020 foi renda fixa mais ações e fundos imobiliários. Só que em 2020 a Selic estava 2%. E aí praticamente não deu muito resultado. Só que em 2021 a Selic começou a subir. E aí no final do ano ficamos aqui com a renda fixa mais relevante que os dividendos da B3. Depois essa diferença ela foi aumentando cada vez mais. Por quê? Porque eu foquei em aumentar em renda fixa. E por que eu fiz isso? Nesse tempo aqui, o que aconteceu no mercado? Em 2018 a taxa de juros estava caindo. Consequentemente, o preço das ações e o mercado falando de ações estava subindo. Então, eu comecei a investir em ações e comprar ali e tentar acertar alguma coisa. E o que eu percebi é que, pela quantidade de dinheiro que eu tinha, não estava fazendo muito sentido essa escolha. Eu estava sofrendo, gastando tempo, tentando achar melhor ação sem ter um bom retorno. E aí, a partir daquele momento, eu tomei duas decisões. A primeira, eu vou aportar 60% da minha carteira em renda fixa. Não vai ser 25%, não vai ser 30%, vai ser 60%. E eu era novo, né? Eu tinha 20 e poucos anos de idade, 20 e poucos não, né? Mais perto dos 30. Eu não lembro exatamente, mas era 28 anos mais ou menos. Eu poderia estar com 20% em renda fixa, mas eu não quis fazer isso. O segundo foi, eu vou investir em fundos imobiliários, que eu sei que ele é um tema polêmico, nem muitas pessoas gostam, mas eu particularmente gosto. Por que que eu gosto? Porque eu vejo um dividendo caindo todo mês. Eu sei que ele é complexo no termo de escala, né, de patrimônio e rendimento do papel ali, mas ele paga todo mês. E eu escolhi bons FIIs, eu nunca escolhi um FII problemático. Eu tenho aqueles básicos mesmo. XPLG, HLG, ALZR, KCRE, enfim, fundos que tem muito giro na bolsa, né? Eu não cheguei a comprar nenhum fundo que. Aliás, mentira, eu comprei um fundo uma vez que deu ruim, que foi aquele da Globo, que foi o. Acho que o Vino 11, mas logo que começou a cair eu vendi. Eu acho que eu vi no 11, eu não tenho certeza, tá?
Enfim, e o terceiro ponto foi que eu só ia começar a comprar ações de empresas que eu realmente conheço o que que ela faz. Não ia comprar, por exemplo, eu comprei uma ação de Fleury, por exemplo. Cara, quase não tenho contato com a Fleury, não conheço muito bem, eu não tenho tempo de acompanhar. Eu comprei isso porque eu estava acompanhando a carteira de outras pessoas. Não faz o menor sentido fazer isso. E aí eu decidi que eu só ia comprar ações de empresas que estão no meu dia a dia. Exemplo, eu sou de Minas, eu compro Copasa, Semig, Banco do Brasil, empresas que eu sei como funcionam minimamente. Enfim, e aí com base nisso eu comecei a construir essa carteira aqui e foi bom porque aqui eu tinha pouquinho dinheiro. Então eu errei, mas eu errei com pouco dinheiro, né? E aqui com essas decisões que eu fui tomando, eu consegui aumentar muito o meu dividendo e, claro, teve a consequência também que a taxa de juros do Brasil piorou demais. No caso, ela aumentou muito. Isso é ruim para a economia, né? E aí eu consegui fazer toda esse ganho de dividendo. E aqui é interessante que casa justamente com o gráfico, né? 2000, e também com o patrimônio. Isso é importante também. Mas 2022, 23, 24, 25 casa muito aqui com esse aumento de taxa de juros, que ficou lá nas alturas. E aí eu estou conseguindo aproveitar. E por que eu estou conseguindo aproveitar? Porque eu reduzi gasto, eu não comprei meu imóvel e não comprei um carro, eu não troquei de carro. Eu tinha um carro aqui que eu vendi em 2019 por 19 mil reais. Tinha um carrinho. E aí na pandemia eu fiquei sem carro até meados aqui. E no meados de 2023 até aqui eu comprei aquele carro de 35 mil que eu falei. Porque eu preciso aqui na minha cidade. Mas são carros extremamente baratos e de custo de manutenção barata. É apenas para ter um carro. E esse também foi um dos motivos que eu comprei fundo imobiliário, para conseguir pagar o meu aluguel. Porque como eu não ia comprar imóvel, eu pensei, pô, talvez seria interessante pelo menos eu ter uma paz, se acontecer alguma coisa, eu conseguir pagar o meu aluguel. Eu aportei em fundo imobiliário para ter essa tranquilidade. E aí vocês podem ver aqui o que aconteceu ao longo dos anos. Eu investia muito pouquinho aqui em fundo imobiliário. E nessa época aqui que a taxa de juros começou a disparar, o índice de fundo imobiliário começou a cair. Então, muitos fundos aqui começaram a ficar 80% do preço, o P sobre VP que você olha lá do fundo, vários deles. E aí eu comecei a aportar assim, muito forte. Eu lembro que no final de 2024, em dezembro, eu comprei meu 13º inteiro em fundo imobiliário. E eu perdi dinheiro depois. Mas aí ao longo de 2025 isso foi recuperando. Então, em 2025, eu ganhei mais ou menos R$ 2.000 por mês de fundos imobiliários. Tem meses que mais, tem meses que menos. Mas o mais importante é que isso aqui é menor do que o meu aluguel. Meu aluguel hoje é R$ 1.800 aqui na cidade onde eu moro. Então, eu não tenho preocupação mais em pagar o meu aluguel. E esse é um dos motivos aqui que eu investi em fundo imobiliário. Futuramente, se eu comprar uma casa, eu devo fazer investimento em fundo imobiliário para pagar o financiamento. Então, eu vou fazer nesse jogo. É um negócio que, para mim, faz sentido. Eu gosto. Não quer dizer que faz para você. Às vezes, você é um cara que gosta de comprar empresas, gosta de analisar. Então, que varia do perfil. Estou falando com base na minha rotina, que eu trabalho, sou CLT, nos meus objetivos, na minha família, isso depende de cada um, mas é algo que funciona para mim. E aí, seguindo aqui, o que eu acho que é o mais interessante quando a gente olha essa quantidade de dividendo que eu consegui aqui dos últimos anos, que foram esses valores aqui, o mais interessante é que eu não tinha feito essa conta, eu nunca tinha parado para fazer. Mas quando a gente pega esse valor ali que eu recebi e divide por todos os dias, sábado, domingo e feriado, tá dando R$ 269 por dia. Pô, isso aqui é muito interessante, eu não fazia ideia. Eu sabia que eu estava acumulando e crescendo, mas como eu não gravava vídeo, não fazia nada, não analisava assim ao fundo, só ia fazendo, eu cheguei nesse rendimento por dia. E isso aqui eu achei fascinante, porque era praticamente utópico para mim há 10 anos atrás, quando eu era estagiário e vi lá que eu investia, no caso, esse valor aqui por mês, basicamente. Era o tanto que eu investia na época. E hoje, com os rendimentos, e claro, com a taxa Selic a 14%, que ajuda muito, se a taxa Selic cair para 2% novamente, isso aqui vai ir próximo de menos de R$ 50, provavelmente. Hoje, com esses rendimentos aqui, é basicamente o que eu investia no mês, eu ganho o que eu ganhava no mês para investir, eu ganho por dia. Então, o recado aqui é confia no processo, trabalha duro, aumente seus aportes, que uma hora essa conta vai fechar. E claro, não vai gastar com besteira, igual eu falei, eu não comprei casa, não saí comprando carro. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre por que eu não comprei casa, porque eu já poderia, mas eu sei que é um mito. A gente pegou a onda lá do pessoal falando para alugar, bem quando eu comecei a investir.
Agora a gente está voltando na onda de a galera falando que tem que comprar apartamento. Eu acho isso apenas clickbait para você que está assistindo isso. E aí você fica só maluco. Cara, entenda a sua rotina, entenda onde você vive, entende o mercado onde você trabalha. Vai muito além do que uma pessoa que não te conhece te dá essa dica e você copia. Você tem que pensar com a sua cabeça o que é melhor para você. E para mim fez sentido, porque hoje eu tenho tranquilidade de pagar minhas contas. É basicamente isso que eu penso. E eu falei que eu ia trazer essa parte aqui. Em 2025, o meu custo de vida com a minha renda passiva foi maior. Só que 2025 tem um ponto importante aqui. Eu não viajei, fiz viagem igual eu fiz nos outros anos. Então, certamente se eu tivesse viajado, esse custo aqui teria extrapolado aqui, né? Teria sido maior. Uns, sei lá, depende para onde você viaja, né? Mas pode ser poucos mil a mais ou muitos mil a mais. Mas o ponto é que está quase lá, está muito próximo. Então eu acho que os meus planos, dando tudo certo, nos próximos 2 anos até 2028, é onde eu acredito que essa conta vai passar. E tem um ponto importante: o meu carro, ainda de 35 mil, eu não comprei, né, outro carro. E com certeza, se eu trocar, isso aqui vai diminuir, porque eu vou ter que dar pelo menos uma entrada. E aí por isso eu coloquei uma meta para mim para só trocar de carro a partir de 2028. Isso aqui é a meta que eu coloquei para trocar de carro. E esse carro, ele tem que ser, entre não, né? Mas no máximo, 20% do meu patrimônio, que eu acho muito. A minha ideia é que ele fosse 10%, mas eu não sei como é que vão estar os preços dos carros até lá, mas 15% para mim tá ok. Aí eu pego esse valor, dou uma entrada e vou financiando o resto. Eu não quero desprender capital. Meio que eu sei que as pessoas falam, pagar à vista é melhor, mas tem um negócio que chama patrimônio, capital, e eu não preciso fazer isso. Então eu prefiro girar esse dinheiro com os juros maior, mas ter o benefício ali de ter o dinheiro. Eu sempre vi em grandes crises, momentos difíceis, que o pessoal fala, né, em uma frase em inglês que cash is king, né? Que quer dizer, cara, se você tem dinheiro, você é o rei. E no momento que ninguém tem dinheiro, você se torna mais importante ainda. Então, para mim, sempre é muito mais importante do eu ter o patrimônio em caixa, dinheiro vivo ali. Por isso que eu gosto da renda fixa, porque se eu precisar, eu tenho. E eu acho que a maioria das pessoas não tem. E tá tudo bem, é o meu perfil. Eu sou um perfil que eu acho que cada vez que eu fui tendo experiências com o mercado, eu fui ficando mais conservador. E aí vai do seu perfil. Se você é um cara que tem menos aversão a risco, consegue produzir muito dinheiro, que não é o meu caso, eu sempre tive muita dificuldade de produzir dinheiro, apesar de eu ter crescido na carreira, eu não consegui fazer diversas rendas variáveis e ganhar 100 mil, 150 mil, igual alguns seres humanos têm essa capacidade. Eu não tenho ainda. Então eu prefiro seguir nesse ritmo. Então é isso. Aqui foi basicamente a história de como eu saí de 0 a 8 mil por mês em 8 anos. Não foi sorte, foi decisão, disciplina, mês após mês. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que qualquer um de vocês consegue. Eu não fiz nada de especial e não tive rendimentos mirabolantes. Eu basicamente aportei em fundo imobiliário, renda fixa e um pouco de ações, mas principalmente renda fixa, que no Brasil é o que funciona. Se eu tivesse nos Estados Unidos, provavelmente eu teria aportado no S&P 500, por exemplo, porque lá eu sei que é o que funciona, é onde as pessoas colocam dinheiro. Então, é só você entender onde você vive, como as coisas funcionam e ter disciplina. É o mais importante de todos, disciplina. Beleza? Bom, pessoal, para quem chegou no final de novo, se puder deixar o joinha, se inscrever no canal, e se vocês puderem comentar, trazer ideias, coisas que vocês gostariam que eu trouxesse da minha experiência de mercado de trabalho, seria um prazer falar com todos vocês sobre. Beleza? Até!